A chuva batia no vidro da janela do ônibus com uma insistência quase musical. Gotas grossas escorriam em linhas tortas, distorcendo as luzes da cidade lá fora. Célia apoiava a testa no vidro frio, sentindo a vibração do motor nas têmporas. Seus dedos manchados de tinta acrílica azul cobalto, que não saíra completamente mesmo depois de 3 lavagens, repousavam inertes no colo. 63 anos, professora de artes aposentada, viúva há 7 anos. Mas nenhuma dessas palavras a definia realmente. Elas eram apenas rótulos que as pessoas usavam quando precisavam encaixá-la em alguma gaveta mental. O que Célia realmente era, naquele momento, era uma mulher que acabara de sair de mais uma consulta médica de rotina, onde a enfermeira mal olhara para seu rosto. Uma mulher cujo último abraço verdadeiro fora do cachorro da vizinha, 3 semanas atrás. Uma mulher que pintava todos os dias em seu pequeno ateliê improvisado na varanda, não porque tivesse inspiração, mas porque precisava preencher o silêncio com alguma coisa além dos próprios pensamentos. O ônibus freou bruscamente. Célia quase perdeu o equilíbrio. Ninguém ao redor pareceu notar. Ela se segurou no banco da frente, pediu licença baixinho, tão baixinho que sua própria voz se perdeu no barulho do motor, e desceu na parada seguinte. A chuva recebeu com uma frieza cortante. Novembro em Curitiba era assim, imprevisível, melancólico, cinza. Ela abriu a sombrinha preta desbotada e começou a andar pela calçada irregular, desviando de poças e de pessoas apressadas que passavam por ela como se fosse invisível. Ninguém me enxerga mais. O pensamento veio sem convite, instalando-se no peito como uma pedra. Não era autopiedade, era apenas um fato. Célia percebera isso aos poucos, ao longo dos últimos anos. A forma como garçons olhavam através dela nos restaurantes, como jovens esbarravam nela na rua sem pedir desculpas, como até seus próprios filhos, Marcelo em São Paulo, Marina em Florianópolis, ligavam cada vez menos, sempre com pressa, sempre com algo mais importante acontecendo. Não era culpa deles. A vida seguia. As pessoas envelheciam, tornavam-se sombras. Virou a esquina, entrando na rua estreita onde ficava seu prédio antigo de 3 andares. Foi então que viu um homem parado debaixo da marquise da padaria fechada, completamente encharcado. Ele segurava um envelope grande contra o peito, tentando protegê-lo da água. Suas roupas, calça social cinza, camisa branca agora transparente, estavam coladas ao corpo. O cabelo grisalho pingava sobre os olhos. Célia passou direto. Não era problema dela. Mas 3 passos depois, parou. Virou-se. O homem continuava ali, olhando para o céu como se esperasse que a chuva tivesse misericórdia. Seu rosto era marcado por rugas profundas ao redor dos olhos, o tipo de ruga que vem de quem sorri muito, ou sorria. Agora, ele apenas parecia cansado. Antes que pudesse pensar melhor, Célia voltou. Quer dividir a sombrinha? Sua voz saiu mais alta do que pretendia. O homem a olhou. Realmente olhou. Não através dela, não por cima dela, mas para ela. Seus olhos eram de um castanho profundo, quase dourado sob a luz fraca da tarde. Ele hesitou, olhando para o envelope. Eu não queria incomodar. Você está encharcado, Célia disse, pragmática. E essa chuva não vai parar tão cedo. Ele sorriu. Foi o sorriso pequeno, quase tímido, que acendeu algo em seu rosto que o cansaço escondia. Obrigado. Ele se aproximou, e Célia inclinou a sombrinha para cobri-lo melhor. Era uma sombrinha pequena demais para 2. Seus ombros quase se tocavam. Eu moro aqui perto, ela disse, apontando para o prédio amarelo desbotado. E você? Eu estava... Ele olhou para o envelope. Estava tentando entregar isso, mas perdi a noção do tempo e quando vi,
A chuva já tinha começado. O que é? Projeto, ele disse, e pela primeira vez pareceu embaraçado. Arquitetura. Ainda sou arquiteto. Aposentado, mas ainda faço alguns trabalhos freelancer. Este aqui é para a reforma de um casarão antigo. O cliente mora naquele prédio ali. Apontou para um edifício a 2 quadras de distância. Mas esqueci meu celular em casa e não consigo avisá-lo que estou aqui. Célia observou o envelope. Estava quase seco, protegido contra o peito dele com determinação. Deve ser importante. É, ele disse simplesmente. E você, estava voltando de onde? Médico, Célia respondeu, surpresa com a própria sinceridade. Geralmente ela mentia. Dizia que tinha ido ao mercado ou à farmácia. Qualquer coisa menos admitir as consultas intermináveis que marcavam seu calendário como lembretes de que o corpo envelhecia, de que ela envelhecia. Nada grave, só rotina. Eles ficaram em silêncio por um momento. A chuva continuava caindo, criando cortinas de água nas ruas. Um carro passou, jogando água suja na calçada. Ambos recuaram instintivamente, e seus braços se tocaram. Desculpa, ele disse. Tudo bem. Outro silêncio. Eu sou Raul. Ele estendeu a mão livre. Célia. O aperto de mão foi firme, quente apesar da chuva fria. E durou um segundo a mais do que o necessário. Prazer, Célia. Antes de continuar, deixa um like e me conta de onde você está me ouvindo. Isso ajuda demais. Olha, Raul disse, olhando para a chuva que agora caía ainda mais forte. Eu não vou conseguir entregar isso hoje. O cliente não está atendendo. Acho que vou ter que voltar amanhã. Você mora longe? Do outro lado da cidade. Preciso pegar 2 ônibus. Célia mordeu o lábio inferior. Era uma decisão impulsiva, algo que a velha Célia, a Célia de antes da viuvez, antes da solidão que se instalara como mofo nas paredes, jamais faria. Quer subir e esperar a chuva passar? Ela disse. Meu apartamento é logo ali. Posso fazer um café. Você pode secar a roupa um pouco. Raul encarou, surpreso. Eu não quero incomodar. Você já disse isso. Célia interrompeu. E havia algo de novo em sua voz. Uma firmeza que ela não reconhecia. E eu estou oferecendo. Se fosse incômodo, eu não teria perguntado. Ele estudou seu rosto por um longo momento. Célia se perguntou o que ele via. Uma mulher de cabelos curtos grisalhos, com mechas ainda teimosamente castanhas. Rugas ao redor dos olhos e da boca. Óculos de grau com uma armação discreta. Nada de especial. Nada que fizesse alguém parar e olhar 2 vezes. Mas Raul estava olhando. Ok, ele disse finalmente. Obrigado, de verdade. Eles caminharam juntos sob a sombrinha pequena, tão próximos que Célia podia sentir o calor dele, cheirá-lo. Uma mistura de chuva, sabonete e algo indefinível que era só dele. Seu coração batia mais rápido do que deveria. Era ridículo. Ela tinha 63 anos, não 16. O prédio não tinha porteiro. Célia abriu a porta de vidro manchada de chuva e eles entraram no saguão pequeno, com piso de cerâmica verde água descascado. Havia um vaso de samambaia morta no canto e o cheiro vagamente azedo de mofo. Segundo andar, ela disse, apontando para a escada estreita. Subir escadas estava ficando mais difícil a cada ano. Célia subia devagar, segurando no corrimão de ferro frio. Ouvia os passos de Raul atrás dela, pacientes, sem pressa. Ele não reclamou da lentidão. Não suspirou impaciente como seus filhos faziam quando vinham visitá-la. No segundo andar, ela abriu a porta do apartamento 2B. Entre, disse acendendo a luz. O apartamento era pequeno. Sala e cozinha integradas, um quarto, um banheiro. Mas era dela. Cada centímetro. As paredes estavam cobertas de quadros, seus próprios quadros. Paisagens abstratas em tons de azul, verde e violeta. Alguns rostos sem rosto,
apenas sugestões de feições. Uma janela pintada com luz entrando. Raul parou na entrada, olhando ao redor. Você pintou isso tudo? Havia algo em sua voz. Admiração? Respeito? Sim. Célia tirou o casaco molhado. É meu hobby, ou era minha profissão. Ensinava artes no ensino médio. Agora só pinto porque... Ela parou, sem saber como terminar a frase. Porque precisa, Raul completou suavemente. Seus olhos se encontraram. É, ela disse, exatamente. Célia pegou uma toalha limpa no banheiro e entregou a ele. Pode se secar. E eu tenho um roupão. Era do meu, a palavra prendeu na garganta. Era do meu marido. Posso emprestar, se quiser. Enquanto sua roupa seca. Eu não quero. Raul, ela disse, e havia gentileza em sua voz. Está tudo bem. Ela foi até o quarto, abriu o guarda-roupa. O roupão azul marinho ainda estava lá, pendurado exatamente onde Roberto o deixara pela última vez. 7 anos. 7 anos e ela nunca tivera coragem de doá-lo. Mas agora, segurando o tecido macio entre as mãos, não sentiu a dor aguda de costume. Apenas uma melancolia suave, como uma música antiga que já não faz chorar. Voltou para a sala. Raul estava perto da janela, olhando para um quadro específico. Uma mulher de costas, olhando para um horizonte inexistente. Este é forte, ele disse. Pintei ano passado. Célia entregou-lhe o roupão. Pode trocar no banheiro. Vou preparar o café. Enquanto ele se trocava, Célia foi até a cozinha. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto enchia a chaleira. O que eu estou fazendo? Um homem estranho em sua casa, usando o roupão de Roberto. Isso era loucura, mas não parecia loucura. Parecia certo. De alguma forma estranha e inexplicável, parecia certo. A chaleira apitou. Célia preparou 2 cafés. Adicionou açúcar no dela e deixou o dele puro. Colocou alguns biscoitos de polvilho em um prato. Raul voltou. O roupão ficava um pouco curto nele. Roberto fora mais baixo, mas ele parecia confortável. Segurava a roupa molhada nas mãos, sem saber o que fazer com ela. Eu posso estender para você, Célia disse. Na varanda. Tem um varal lá. Ela pegou as roupas dele e foi até a varanda estreita que também servia como seu ateliê. Havia um cavalete com uma tela pela metade, pincéis em potes de vidro, tubos de tinta espalhados. Ela estendeu a camisa e a calça de Raul no varal, ao lado de suas próprias roupas. Camisetas desbotadas, uma calça de moletom rasgada na barra. Quando voltou, Raul estava sentado no sofá pequeno, segurando a xícara de café entre as mãos, como se fosse um tesouro precioso. Espero que goste sem açúcar, ela disse. Eu deveria ter perguntado. Está perfeito. Ele tomou um gole, fechou os olhos. Fazia tempo que não tomava um café de verdade. Célia sentou-se na poltrona em frente, mantendo uma distância segura. Você mora sozinho? Moro. Ele abriu os olhos. Há 4 anos. Depois que minha esposa parou, respirou fundo, depois que ela faleceu. Sinto muito. E você? Ele perguntou gentilmente. Também perdeu alguém? Célia assentiu. Meu marido, Roberto. Faz 7 anos. Ficaram em silêncio. Não era um silêncio desconfortável. Era o silêncio de 2 pessoas que entendiam o peso das palavras não ditas, das ausências que nunca desapareciam completamente. É estranho, Raul disse finalmente. Como a vida continua, mesmo quando você tem certeza de que não vai conseguir dar o próximo passo. Mas dá, Célia disse. E de repente são 7 anos. E você está viva. E continua sozinha. Você tem filhos? 2, Marcelo e Marina. Mas eles têm suas vidas. São adultos. É natural. Natural. Mas dói. Célia o olhou, surpresa com a compreensão em sua voz. Dói, ela admitiu. Não de forma aguda, mas dói. Como uma contusão que nunca sara completamente. Raul tomou mais um gole de café.
Eu tenho uma filha, Laura. Mora em Buenos Aires com um marido argentino. Vejo ela uma vez por ano, se der sorte. E ele procurou as palavras. É solitário, mesmo que você entenda. Mesmo que você não queira aprendê-los. É solitário. Célia sentiu algo se mexer dentro do peito. Uma identificação tão profunda que quase doía. As pessoas não falam sobre isso, ela disse. Sobre como envelhecer é também sobre se tornar menos visível. Raul a observou por um longo momento. Você não é invisível, ele disse finalmente, e havia algo em sua voz que fez o coração de Célia pular. Pelo menos não para mim. Ela não soube o que responder. Ficou apenas sentada, segurando sua própria xícara, sentindo o calor atravessar a porcelana. Lá fora, a chuva começava a diminuir. Acho que vai parar logo, Raul disse, mas não havia pressa em sua voz. Acho que sim. Sua roupa deve estar quase seca também. Deve. Mas nenhum dos dois se moveu. Posso ser sincero? Raul perguntou. Pode. Eu não quero ir embora ainda. Célia sentiu algo derreter dentro dela. Algo que estava congelado há tanto tempo que ela já nem lembrava como era sentir calor. Então não vá, ela disse suavemente. Raul sorriu. Aquele mesmo sorriso pequeno, mas agora havia mais nele. Esperança, talvez. Ou apenas gratidão por não estar sozinho, mesmo que só por mais alguns minutos. Me fala dos seus quadros, ele disse. Quero saber sobre eles, sobre você e Célia, que há anos não tinha ninguém interessado em suas palavras, em suas histórias, em seus pensamentos. Começou a falar. Falou sobre como começara a pintar na infância, com as aquarelas baratas que sua mãe comprara numa papelaria. Sobre como seu pai, metalúrgico com mãos grandes e ásperas, chorou quando ela ganhou uma bolsa para estudar belas artes. Sobre seus anos como professora, tentando acender em adolescentes entediados a mesma paixão que ela sentia por cores e formas. Falou sobre Roberto, sobre como se conheceram numa exposição de arte local. Ele não entendia nada de pintura, mas ficara parado por 20 minutos na frente de uma de suas telas, apenas observando. Depois se aproximou e perguntou: o que você estava sentindo quando pintou isso? Ninguém nunca tinha feito essa pergunta. Ela se casou com ele 6 meses depois. Ele era um bom homem, Célia disse. E não havia tristeza em sua voz, apenas constatação. Trabalhava muito, vendedor de equipamentos hospitalares. Viajava bastante. Mas era presente quando estava em casa. Era seguro. Seguro, Raul repetiu. É uma palavra interessante. Como você descreveria a sua esposa? Raul pensou por um momento. Intensa, ele disse finalmente. Mariana era intensa. Tudo nela era grande. As alegrias, as tristezas, as paixões. Era cansativo às vezes, mas também era vivo. Você sempre sabia que ela estava lá. Vocês foram felizes? Fomos, ele disse. À nossa maneira. Brigávamos muito, sobre tudo e sobre nada. Mas também rimos muito e nos amamos. Mesmo quando era difícil. Como ela morreu? AVC, Raul disse. Rápido. Ela estava arrumando o jardim numa manhã de sábado. Eu estava dentro de casa, fazendo café. Ouvi um barulho. Quando cheguei, ela já tinha caído. Não chegou viva ao hospital. Célia fechou os olhos. Roberto foi o coração, ela disse. Lento. Doloroso. 2 anos de tratamentos, cirurgias, esperanças falsas. No final, ele estava tão cansado. E eu estava cansada de vê-lo sofrer. Quando ele morreu, senti culpa por sentir alívio. Não era alívio, Raul disse gentilmente. Era amor. Você queria que o sofrimento dele acabasse. Lágrimas subiram aos olhos de Célia. Ela piscou, tentando segurá-las. Ninguém nunca disse isso para mim. Raul se inclinou para frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Célia, ele disse. E a forma como pronunciou seu nome
fez algo estremecer dentro dela. Posso te perguntar uma coisa? Pode. Você é feliz? A pergunta a pegou desprevenida. Feliz? Quando foi a última vez que alguém perguntara se ela era feliz? Seus filhos perguntavam se ela estava bem, se precisava de alguma coisa, se tinha ido ao médico. Mas feliz? Eu sou. Ela procurou a palavra certa. Sou funcional. Acordo, pinto, faço minhas obrigações, vou dormir. É uma vida. Mas não é felicidade. E você? Ela devolveu. Você é feliz? Raul sorriu tristemente. Também sou funcional. Trabalho em alguns projetos, visito minha filha quando posso. Jogo dominó com uns amigos toda quinta-feira. É uma vida. Mas não é felicidade. Célia ecoou. Seus olhos se encontraram. E naquele momento, naquele pequeno apartamento com paredes cobertas de arte e o cheiro de café ainda pairando no ar, algo passou entre eles. Um reconhecimento, uma compreensão profunda e silenciosa de duas pessoas que tinham esquecido como era ser visto. A chuva parou. Raul disse baixinho. Célia olhou pela janela. Ele estava certo. O céu ainda estava nublado, mas a chuva tinha cessado. Só restavam gotas pingando dos telhados, criando pequenas poças na calçada. Vou pegar sua roupa, ela disse, levantando-se. Trouxe a camisa e a calça, ainda ligeiramente úmidas, mas vestíveis. Raul as pegou, seus dedos roçando os dela por um instante. Obrigado, ele disse. Por tudo. Pelo café, pela conversa, por me ver. Célia sentiu um aperto no peito. De nada. Ele foi até o banheiro trocar de roupa. Enquanto esperava, Célia ficou parada no meio da sala, os braços cruzados sobre o peito, tentando entender o turbilhão de emoções que a atravessava. Não seja ridícula, ela disse a si mesma. Ele só estava esperando a chuva passar. Mas então Raul voltou, vestido com suas próprias roupas, segurando o roupão dobrado nas mãos. Ele se aproximou, devolvendo-o. Célia, ele disse, hesitante. Eu gostaria de vê-la de novo, se você quiser. Podemos tomar um café. Ou. Eu poderia mostrar alguns dos meus projetos. Ou você poderia me mostrar mais das suas pinturas. O coração dela disparou. Eu não sei. Tudo bem, ele disse rapidamente. Eu entendo. Foi invasivo da minha parte. Desculpa. Não, Célia disse. Não foi invasivo. É que... Ela parou procurando coragem. É que faz muito tempo. E eu não sei se... Se o quê? Ela o encarou. Se ainda sei fazer isso. Conhecer alguém. Abrir espaço. Raul deu um passo à frente. Não muito perto. Mas perto o suficiente para que ela pudesse ver os detalhes de seu rosto. As pequenas cicatrizes perto da sobrancelha. As pintas no pescoço. Os fios grisalhos entremeados aos castanhos na barba por fazer. Eu também não sei, ele admitiu. Faz 4 anos que eu mal converso de verdade com alguém. Mas com você, não sei. Pareceu natural. Pareceu, ela concordou. Então, ele sorriu de leve. Podemos descobrir juntos se ainda sabemos fazer isso. Célia mordeu o lábio. 1000 razões para dizer não atravessavam sua mente. Ela era velha demais. Ele ia se decepcionar. Ia descobrir que ela era entediante, que não tinha nada de interessante a oferecer. Que sua vida era pequena demais, insignificante demais. Mas então lembrou da forma como ele a olhara. Realmente olhara. Você não é invisível. Pelo menos não para mim. Quinta-feira, ela disse antes que pudesse se arrepender. Tem uma exposição de arte no Centro Cultural. Ia ir sozinha. Mas, se quiser ir comigo... O sorriso de Raul foi como o sol rompendo nuvens. Adoraria. Que horas? Às 4? Perfeito. Podemos nos encontrar lá? Ok, ela disse, e de repente estava sorrindo também. Ele pegou o envelope de projeto que deixara sobre a mesa. Até quinta, então, disse, caminhando até a porta. Até quinta, Célia repetiu. Raul se virou no batente. Célia? Sim? Obrigado por hoje. De verdade. Você me lembrou que... Ele parou, procurando palavras.
que ainda sou capaz de me conectar com alguém, que ainda tenho isso em mim. Ela sentiu lágrimas subindo de novo. Você também me lembrou disso. Ele saiu, e ela ficou parada na porta, ouvindo seus passos na escada. Depois o som da porta do térreo se fechando. Célia voltou para dentro, fechou a porta, encostou-se nela. E pela primeira vez em anos, não se sentiu invisível. Os 3 dias, até quinta-feira, se arrastaram como mel frio escorrendo de uma colher. Célia tentou manter sua rotina normal. Acordou às 6h30, preparou o café preto forte demais, comeu 2 torradas com geleia de morangue. Regou as plantas da varanda. 3 vasos de suculentas teimosas que se recusavam a morrer apesar de sua negligência ocasional. Foi até o mercadinho da esquina comprar pão, leite, ovos. Mas tudo parecia diferente. As cores estavam mais vivas. O cinza monótono de Curitiba tinha ganhado nuances que ela não notara antes. Prata nos telhados molhados, chumbo nas nuvens baixas, grafite nas sombras dos prédios. Até o cheiro de terra molhada parecia mais intenso, mais presente. E ela pintava. Não as paisagens abstratas de sempre. Não os rostos sem feição que povoavam suas telas há anos. Desta vez, pintou uma cena específica. 2 pessoas sob uma sombrinha preta, tão próximas que seus ombros quase se tocavam. A chuva ao redor era apenas sugestão. Linhas verticais em tons de azul acinzentado. Mas as 2 figuras eram nítidas, sólidas, reais. Na terça-feira à noite, Marina ligou. Oi, mãe, como você está? Bem, Célia disse, surpreendendo-se com a verdade nessa palavra simples. Só bem? Havia curiosidade na voz de sua filha. Você parece diferente. Diferente como? Não sei. Mais animada. Aconteceu alguma coisa? Célia hesitou. O que ela diria? Conheci um homem. Vamos sair quinta-feira? Soava ridículo até em sua própria cabeça. Uma mulher de 63 anos, viúva há 7 anos, animada com o encontro como se fosse uma adolescente. Vou numa exposição de arte, ela disse. O que era verdade, só não toda a verdade. Que bom, mãe. Marina parecia genuinamente feliz. Faz tempo que você não sai. Vai sozinha? A pergunta pairou no ar como uma oportunidade. Não. Célia ouviu-se dizer. Vou com um amigo. Um amigo? A surpresa era evidente. Que amigo? Conheci recentemente. É arquiteto, aposentado também. Houve uma pausa. Célia quase conseguia ouvir os pensamentos de Marina se organizando. Isso é ótimo, mãe. Ela disse finalmente. E havia cuidado em sua voz. O tipo de cuidado que se tem com algo frágil. É importante ter amigos. Sair, fazer coisas. Eu sei. Só toma cuidado, ok? Existem muitos golpistas que se aproveitam de... Marina, Célia interrompeu, sentindo uma pontada de irritação. Eu sei me cuidar. Eu sei que sabe. Desculpa. É só que eu me preocupo. Não precisa. Elas conversaram mais alguns minutos sobre trivialidades. O neto que estava indo bem na escola. O marido de Marina que tinha sido promovido. Os planos para o Natal ainda distante. Quando desligaram, Célia ficou olhando para o telefone. Toma cuidado, golpistas. Era assim que as pessoas viam mulheres da sua idade. Como vítimas em potencial? Como se ela fosse incapaz de discernir intenções, de perceber caráter. Mas então pensou em Raul. Na forma como ele segurava o envelope contra o peito, protegendo-o da chuva com mais cuidado do que protegia a si mesmo. Na maneira como escutara sua história sobre Roberto, sem pressa, sem julgamento. No modo como seus olhos se acenderam quando ela falou sobre seus quadros. Não, ele não era golpista. Era apenas um homem sozinho, como ela era uma mulher sozinha. E quinta-feira finalmente chegou. Célia acordou mais cedo, com borboletas no estômago que ela não sentia há décadas.
Passou mais tempo que o normal escolhendo roupa. Não podia parecer que estava tentando demais, mas também não queria parecer desleixada. Acabou optando por uma calça jeans escura, blusa de algodão cor de vinho ou um casaco bege. Simples, mas arrumada. Olhou-se no espelho do banheiro. As rugas ao redor dos olhos pareciam mais profundas sob a luz crua da manhã. Seu cabelo curto estava rebelde, as mechas grisalhas refletindo a luz de forma prateada. Ela passou batom, algo que não fazia há meses, e imediatamente se sentiu ridícula. Limpou com um lenço, mas a mancha rosada permaneceu nos lábios. Você está sendo idiota, disse a si mesma. É só uma exposição de arte. Mas seu coração batendo rápido discordava. Saiu de casa às 13h15. O centro cultural ficava a 40 minutos de ônibus. Célia se sentou ao lado da janela, observando a cidade passar, lojas de roupas populares, bancas de jornal, pessoas apressadas em suas vidas apressadas. Pensou em Roberto. Será que ele aprovaria? Será que ele entenderia? Não fique sozinha, ele dissera nos últimos dias. A voz fraca, cada palavra um esforço. Promete que você não vai ficar sozinha. Ela prometera. Mas então 7 anos passaram, e ela estava assim, sozinha, porque parecia impossível não estar, porque não sabia mais como fazer diferente. Até segunda-feira, até a chuva, até Raul. O ônibus parou 2 vezes antes do ponto dela. Célia desceu e caminhou as 2 quadras até o Centro Cultural. Um prédio antigo reformado, com paredes de tijolos aparentes e janelas altas. Havia cartazes na entrada anunciando a exposição, memórias líquidas, aquarelas contemporâneas. Ela olhou o relógio do celular. 13h55. Seu coração acelerou. E se ele não viesse? E se tivesse esquecido? E se tivesse mudado de ideia e percebido que ela era, afinal, apenas uma mulher entediante sem nada de especial a oferecer? Célia. Ela se virou. Raul estava ali, parado a alguns metros, sorrindo. Usava calça jeans, camisa azul clara, por baixo de um suéter cinza. Seu cabelo estava penteado, mas uma mecha teimosa caía sobre a testa. Ele segurava um pequeno buquê de flores. Margaridas brancas simples, embrulhadas em papel pardo. Oi, ela disse, e sua voz saiu mais baixa do que pretendia. Ele se aproximou, estendendo as flores. Eu sei que é meio antiquado, disse, quase tímido, mas pensei que você ia gostar. Célia pegou o buquê. As pétalas eram macias, frescas. O cheiro era delicado, adocicado. É lindo, ela disse, e sentiu algo se apertar no peito. Obrigada. Pronto? Ele ofereceu o braço. Depois de um segundo de hesitação, ela aceitou. Entraram juntos. A exposição ocupava 3 salas amplas no térreo. As paredes eram brancas, a iluminação suave e direcionada. Havia talvez 20 pessoas circulando, a maioria mais jovem, estudantes de arte provavelmente, alguns casais de meia-idade. Célia e Raul começaram pela primeira sala. As aquarelas eram delicadas, etéreas, paisagens que pareciam estar se dissolvendo na própria água. Montanhas que viravam nuvens, rios que viravam céu. Havia algo de melancólico nelas, mas também de libertador. É interessante, Raul disse, parado diante de uma tela particularmente grande. Como a artista consegue criar forma e ausência de forma ao mesmo tempo? Você entende de arte? Célia perguntou surpresa. Não muito, ele admitiu. Mas a arquitetura e a arte são primas próximas. Ambas lidam com espaço, luz, emoção. Só que a arquitetura tem que ser funcional. A arte pode ser só sentimento. Célia olhou para ele com novo respeito. Eu nunca tinha pensado assim. E você? Ele se virou para ela. O que você sente olhando para isso? Ela estudou a pintura, uma figura humana ou a sugestão de uma se desfazendo em tons de azul e violeta. Sinto dissolução, ela disse devagar. Como se a pessoa estivesse se perdendo, ou se encontrando.
Não sei ao certo. Talvez seja as duas coisas. Pode ser. Eles caminharam lentamente pela exposição, parando diante de cada obra. Raul fazia perguntas. Não as perguntas superficiais que pessoas fazem para parecer interessadas, mas perguntas genuínas, pensadas. Por que você acha que ela escolheu essa cor? O que essa forma sugere para você? Isso te lembra algo? E Célia respondia. Descobriu que tinha opiniões, percepções, que tinham ficado adormecidas durante anos de conversas superficiais e silêncios solitários. Descobriu que podia articular pensamentos complexos sobre composição, sobre emoção traduzida em cor, sobre a coragem de criar algo do nada. Se essa história está tocando seu coração, deixe um like. Isso mostra que vale a pena trazer mais histórias assim para você. Quando chegaram à última sala, havia um banco de madeira no centro. Sentaram-se lado a lado, ainda olhando as obras nas paredes. Você já pensou em expor? Raul perguntou. Expor? Célia riu sem humor. Eu? Não, minhas pinturas são só para mim. Por quê? Porque não são boas o suficiente. Quem disse isso? A pergunta a pegou desprevenida. Ninguém precisou dizer, eu sei. Célia, Raul se virou para encará-la. Aquele quadro na sua sala, a mulher olhando para o horizonte, era mais poderoso do que metade das obras aqui. Você está sendo gentil? Eu estou sendo honesto, ele disse, e havia intensidade em sua voz. Existe uma diferença. Ela não soube o que responder. Ficaram em silêncio, o burburinho baixo de outras pessoas visitando a exposição ao redor deles. Posso te contar uma coisa? Raul disse finalmente. Pode. Quando Mariana morreu, eu parei de fazer projetos por 2 anos. Completamente. Não conseguia. Cada linha que eu desenhava parecia vazia, sem propósito. E o que te fez voltar? A filha de um amigo precisava reformar a casa dela. Ela estava grávida do primeiro filho. Queria criar um quarto para o bebê. Me pediu ajuda. Eu disse que não, mas ela insistiu, então fui lá. E quando vi o espaço, apenas um cômodo pequeno, mal iluminado, algo clicou. Vi o potencial. Vi como poderia transformar aquilo em algo bonito, funcional, cheio de luz. Ele parou, olhando para as próprias mãos. Percebi que eu tinha passado 2 anos me perguntando se ainda havia propósito no que eu fazia. Mas a pergunta errada era essa. A pergunta certa era: ainda havia vida em mim para criar propósito? Célia sentiu lágrimas ardendo nos olhos. E havia? Havia, ele olhou para ela. E há. E acho que em você também há. Mas você está tão acostumada a se ver como acabada, que esqueceu de olhar para o que ainda está vivo. Como você sabe disso? Ela sussurrou. Você mal me conhece. Eu sei porque vejo em você o que eu via em mim, ele disse. Alguém que está funcionando, respirando, não vivendo, não de verdade. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Célia. Ela limpou rapidamente, envergonhada. Desculpa, ela disse. Não se desculpe. Raul pegou a mão dela, gentil. Por favor, não se desculpe por sentir. Seus dedos eram quentes, ásperos de anos de trabalho, mas o toque era delicado. Célia olhou para suas mãos unidas. A dela pequena, manchada de tinta que nunca saía completamente. A dele maior, com veias proeminentes e uma cicatriz antiga no polegar. Eu tenho medo, ela admitiu. De quê? De isso. De deixar algo novo entrar. De me importar e perder de novo. Eu também tenho medo, Raul disse. Fico apavorado, na verdade. Mas sabe o que me apavora mais? O quê? Passar os próximos 20 anos sozinho porque tive medo de tentar. Célia olhou em seus olhos. Havia vulnerabilidade ali, mas também coragem. A coragem de dizer a verdade, de ser honesto mesmo quando era difícil. Eu não sei se consigo, ela disse. Não precisa saber agora. Ele apertou sua mão suavemente. Podemos só ir devagar, ver o que acontece. Ir devagar, ela repetiu. Um passo de cada vez. Ela respirou fundo. Ok.
Vamos tentar. O sorriso que iluminou o rosto de Raul foi como o amanhecer. Ficaram sentados mais alguns minutos, mãos ainda unidas, olhando as aquarelas que se dissolviam nas paredes ao redor. Outras pessoas passavam, conversavam, riam. Mas para Célia, o mundo tinha se reduzido àquele banco de madeira, aquela mão quente na sua, aquela sensação estranha e maravilhosa de não estar sozinha. Quando saíram do centro cultural, o sol estava se pondo. O céu estava pintado em tons de laranja e rosa, as nuvens parecendo pinceladas grossas de tinta. Quer jantar alguma coisa? Raul perguntou. Tem um restaurante italiano não muito longe daqui. Nada chique, mas a comida é boa. Célia hesitou por apenas um segundo. Adoraria. Caminharam lado a lado pelas ruas do centro. Raul não pegou sua mão de novo, mas seus braços se tocavam ocasionalmente. Cada toque era como uma pequena centelha elétrica. O restaurante era pequeno, com mesas de madeira rústica e velas em garrafas de vinho. O cheiro de alho e manjericão preenchia o ar. Eles se sentaram numa mesa ao fundo, perto da janela. Um garçom jovem veio anotar o pedido. Célia escolheu um risoto de fungo, Raul um nhoque ao molho pomodoro. Pediram vinho tinto para dividir. Enquanto esperavam, conversaram. Raul contou sobre sua infância em Ponta Grossa, filho de um engenheiro ferroviário e uma professora primária. Sobre como decidiu ser arquiteto depois de ver um prédio modernista em Curitiba quando tinha 15 anos. Ficou parado olhando por tanto tempo que o pai teve que buscá-lo. Célia falou sobre crescer em Almirante Tamandaré, numa casa pequena com 5 irmãos. Sobre as tardes pintando com aquarelas baratas enquanto os irmãos jogavam bola. Sobre a primeira vez que vendeu uma tela, R$ 500 que usou para comprar material melhor. Você ainda tem essa tela? Raul perguntou. Não. A mulher que comprou se mudou para o Rio. Nunca mais soube dela. E nunca tentou vender outras? Tentei, Célia admitiu. No começo. Mas é difícil. E depois casei, tive filhos e ensinava em período integral. Não sobrava tempo. E agora? Agora sobra tempo, ela disse amargamente. Tempo demais. Então por que não usar? Pra quê? Pra viver, ele disse simplesmente. A comida chegou. Estava deliciosa. O risoto cremoso e perfumado, o nhoque macio e o molho rico. Comeram em silêncio confortável, ocasionalmente oferecendo um ao outro provar do próprio prato. Isso está incrível, Célia disse, provando o nhoque. O seu também. Quer trocar? Não, ela riu. Já me acostumei com o meu. Era uma coisa pequena, insignificante. Mas havia intimidade nisso. Dividir comida, trocar pratos, rir de bobagens. Quando terminaram, Raul insistiu em pagar. Mas eu posso dividir. Eu sei que pode, ele disse. Mas deixam fazer isso, por favor. Ok, ela cedeu. Mas da próxima vez eu pago. Da próxima vez, seus olhos brilharam. Célia sentiu o rosto esquentar. Se houver uma próxima vez... Vai haver, ele disse, confiante, mas não arrogante. Se você quiser. Eu quero. Saíram do restaurante para uma noite fresca. A cidade estava acesa. Luzes amarelas refletindo nas poças de chuva antiga. Deixa eu te levar em casa, Raul disse. Você não precisa. Eu sei, mas quero. Pegaram um ônibus juntos. Sentaram-se no fundo, lado a lado. O ônibus estava quase vazio. Apenas alguns trabalhadores voltando tarde para casa. Um casal de adolescentes sussurrando no banco da frente. Em algum momento da viagem, a mão de Raul encontrou a dela no espaço entre eles. Entrelaçaram dedos. Não falaram sobre isso. Apenas aconteceu. Quando o ônibus parou no ponto dela, desceram juntos. Raul a acompanhou até a porta do prédio. Obrigada, Célia disse. Por tudo. Pela exposição, pelo jantar, por te ver, ele completou suavemente. Ela sorriu. Por isso. Raul levantou a mão, hesitou
Depois gentilmente afastou uma mecha de cabelo que caíra sobre o rosto dela. Eu quero te ver de novo, ele disse. Muito. Eu também quero. Sábado, ele sugeriu. Podíamos fazer alguma coisa. O que você quiser. Célia pensou por um momento. Tem uma livraria que eu gosto, ela disse. Fica em Batel. Eles servem café. Podíamos ir lá. Conversar. Olhar livros. Perfeito. Que horas? 3. Vou te buscar aqui às 2:30. Ok. Ficaram parados um diante do outro, nenhum dos dois querendo se despedir. A luz do poste criava sombras suaves em seus rostos. Raul se inclinou para a frente. Célia prendeu a respiração. Mas ele apenas beijou sua testa, um beijo longo, terno, que fez seu coração apertar. Até sábado, Célia. Até sábado. Ela entrou no prédio, subiu as escadas, abriu a porta do apartamento. Só quando estava dentro, porta fechada, encostada na parede, ela percebeu que estava chorando. Mas não eram lágrimas de tristeza. Pela primeira vez em 7 anos, Célia chorava porque algo dentro dela, algo que pensava estar morto, tinha acordado. E doía. Doía como um membro dormente voltando à vida, como sangue fluindo em veias esquecidas. Mas era uma dor boa. Era a dor de começar de novo. Sábado amanheceu com um céu limpo, o tipo de azul intenso que só aparece depois de dias de chuva, como se a própria atmosfera tivesse sido lavada. Célia acordou com a luz entrando pela janela do quarto, dourada e quente, tão diferente do cinza perpétuo dos últimos dias. Ficou deitada por alguns minutos, olhando para o teto, sentindo algo estranho no peito. Levou um tempo para identificar o que era. Antecipação. Há quanto tempo não sentia isso? A vontade de que o dia chegasse logo, a curiosidade sobre o que viria a seguir. Por anos, sua vida tinha sido uma sequência previsível de dias idênticos. Acordar, café, pintar sem inspiração, almoço solitário, mais pintura, jantar simples, televisão, dormir. Cada dia uma cópia pálida do anterior. Mas hoje era diferente. Levantou-se, preparou o café, mas mal conseguiu tomar. Seu estômago estava revirado, borboletas dançando lá dentro como se ela tivesse 15 anos e não 63. Era absurdo. Era maravilhoso. Tomou o banho demorado, deixando a água quente massagear os ombros tensos. Depois ficou parada diante do guarda-roupa, olhando suas roupas com desespero crescente. Tudo parecia errado, muito velho, muito largo, muito sem graça. Quando foi a última vez que comprara algo novo? 2 anos? 3? Acabou escolhendo uma calça de sarja verde musgo e uma blusa branca de linho. Simples, mas limpa. Passou um pouco de rímel. Os cílios estavam mais ralos do que lembrava. E batom novamente. Desta vez, não limpou. Às 2:20, estava pronta, sentada no sofá, mãos suadas, coração acelerado. Quando a campainha tocou às 2:30 em ponto, ela pulou como se tivesse levado um choque. Respirou fundo, desceu as escadas, abriu a porta. Raul estava ali, sorrindo. Usava uma camisa de botão azul marinho, calça bege, sapatos marrons bem cuidados. Seu cabelo estava penteado para trás, ainda ligeiramente úmido, e ela podia sentir o cheiro de sabonete e algo amadeirado. Colônia, talvez. Oi, ele disse. Oi, ela respondeu, e seu sorriso foi automático, verdadeiro. Você está linda. As palavras a pegaram de surpresa. Linda. Quando foi a última vez que alguém a chamara de linda? Roberto, talvez, há 10 anos. Antes da doença consumi-lo. Antes da exaustão apagar tudo, exceto a sobrevivência. Obrigada, ela disse, sentindo o rosto esquentar. Você também está. Bem. Ele riu, uma risada suave e genuína. Bem serve. Vamos. Caminharam até o ponto de ônibus. O dia estava agradável, uma brisa leve movendo as folhas das árvores. Célia percebeu que estava andando diferente, mais leve,
quase flutuando. Seu corpo lembrava como fazer isso, como se mover pelo mundo com algo além de mero propósito funcional. No ônibus, sentaram-se juntos novamente. Desta vez, quando a mão dele encontrou a dela, não houve hesitação. Apenas o entrelaçar natural de dedos, como se sempre fizessem isso. Você dormiu bem? Raul perguntou. Mal, ela admitiu. Fiquei acordada até tarde, pintando. O que você pintou? Flores, ela disse. Margaridas brancas. Ele sorriu, entendendo a referência. E você? Ela perguntou. Dormiu bem? Também não, ele confessou. Fiquei pensando. Em quê? Em você. A honestidade simples das palavras fez o coração dela apertar. Eu também pensei em você. É? E o que pensou? Célia olhou pela janela, observando a cidade passar. Prédios cinzas, carros apressados, pessoas em suas vidas corridas. Pensei que talvez eu tenha esquecido como fazer isso, ela disse baixinho. Como deixar alguém entrar? Como confiar que não vai doer? Vai doer, Raul disse, sua voz igualmente baixa. Tudo o que importa dói um pouco, Célia. Mas acho que a questão não é evitar a dor, é decidir se vale a pena. E vale? Ele apertou sua mão. Eu acho que sim. E você? Ela se virou para olhá-lo. Havia tanto naquele rosto. Rugas que contavam histórias, olhos que tinham visto perda, boca que sabia como sorrir apesar de tudo. Eu acho que sim também. A livraria ficava num casarão antigo reformado, com pé direito alto e janelas enormes que deixavam a luz entrar em torrentes. Havia estantes de madeira escura até o teto, escadas deslizantes para alcançar os livros mais altos, sofás de couro desgastado espalhados pelos cantos. O cheiro era de papel velho, café fresco e algo indefinível que só livrarias antigas têm. Uau, Raul disse, parando na entrada. Esse lugar é incrível. Eu venho aqui faz anos, Célia disse. Desde antes de Roberto morrer. Ele não gostava muito. Achava muito parado, muito silencioso. Mas eu adorava. Posso ver por quê. Entraram. Uma moça jovem atrás do balcão acenou para Célia, que retribuiu. Havia poucas pessoas. Um homem de meia idade folheando livros de história. Duas adolescentes rindo baixinho na sessão de ficção jovem. Uma senhora idosa dormitando num sofá com um livro aberto no colo. Por onde começamos? Raul perguntou. Você gosta de ler? Gosto. Principalmente biografias, livros sobre arquitetura, alguns romances de vez em quando. Então vamos por lá. Ela apontou para os fundos. A seção de não ficção. Caminharam lentamente entre as estantes. Célia puxava livros ocasionalmente. Lia as sinopses, mostrava para Raul. Ele fazia o mesmo. Era uma dança silenciosa, íntima. Descobrir os gostos um do outro através de capas e títulos e páginas amareladas. Em determinado momento, Raul pegou um livro grande sobre a arquitetura brasileira modernista. Olha isso! Ele abriu numa página específica, mostrando uma foto do Museu Oscar Niemeyer. Eu vim para Curitiba pela primeira vez em 1978, quando isso ainda estava sendo construído. Tinha 18 anos. Foi quando decidi que queria ser arquiteto. O que te atraiu? As curvas. Ele passou o dedo sobre a foto. A forma como desafiam a gravidade. Como fazem concreto parecer leve, orgânico. Niemeyer dizia que não é o ângulo reto que o atrai, mas a curva livre e sensual. Eu entendi isso naquele dia. É bonito, Célia disse. O jeito que você fala sobre isso. Arquitetura é sobre criar espaços onde a vida acontece. Ele fechou o livro. Não é só estética. É sobre como as pessoas vão se sentir quando entrarem numa sala, como a luz vai tocar seus rostos, como vão se mover através do espaço. É parecido com arte, então. É exatamente como arte, só que você tem que morar dentro dela. Célia sorriu. Gostei dessa definição. Continuaram explorando. Chegaram à seção de arte e lá Célia se perdeu.
Havia livros sobre todos os movimentos: impressionismo, expressionismo, surrealismo, abstracionismo. Ela puxou um volume grosso sobre Kandinsky. Ele dizia que via música nas cores, ela disse, folheando. Que cada cor tinha um som. Amarelo era como uma trombeta, azul como um violoncelo. Você vê assim também? Às vezes, ela admitiu. Quando estou pintando e dá certo, quando as cores começam a conversar entre si na tela, eu ouço algo. Não é som de verdade, mas é como se fosse. É sinestesia? Não sei. Talvez. Ou talvez seja só a minha mente tentando dar sentido ao que não tem sentido. Arte não precisa fazer sentido, Raul disse. Precisa apenas fazer você sentir. Célia o olhou, surpresa. Para alguém que diz não entender de arte, você entende bastante. Eu entendo de sentir, ele corrigiu. E acho que é isso que importa. Depois de 1 hora entre as estantes, foram até o café anexo. Era um espaço pequeno, com apenas 6 mesas. Paredes cobertas de pôsteres de eventos literários antigos. Pediram café e fatias de bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Sentaram-se junto à janela. Lá fora, a tarde avançava lentamente, o sol pintando tudo em tons dourados. Posso te fazer uma pergunta? Raul disse depois de um gole de café. Pode. Por que você parou de tentar vender suas pinturas? Célia mexeu no bolo com o garfo, sem comer. Porque alguém me disse que não eram boas o suficiente. Quem? Ela hesitou. Um galerista. Há 15 anos. Eu tinha levado o meu portfólio, achando que talvez ele quisesse expor. Ele olhou por 5 minutos e disse que era tecnicamente competente, mas emocionalmente vazio. Que faltava alma. E você acreditou? Acreditei, ela disse simplesmente. Porque eu estava vazia. Meu casamento estava existindo. Meus filhos estavam crescendo e se afastando. Minha vida era só ensinar as mesmas lições, ano após ano, para alunos que não se importavam. Então, sim, eu estava vazia. E minhas pinturas eram vazias também. E agora? Agora, ela finalmente comeu um pedaço do bolo. Agora eu não sei. Talvez ainda sejam vazias. Talvez eu ainda seja vazia. Você não é vazia, Célia. Como você pode saber? Porque eu vejo você. Ele se inclinou para a frente. E o que eu vejo é alguém que tem tanto dentro de si que transborda pelos pincéis. Alguém que passou tanto tempo se convencendo de que não tinha nada a oferecer que esqueceu de olhar para o que estava criando. Lágrimas subiram aos olhos dela. Ela piscou rapidamente. Você mal me conhece. Eu conheço o suficiente, ele disse. E quero conhecer mais. Tudo. Quero saber o que te faz acordar de madrugada. O que te faz rir. O que te assusta. O que você sonha quando deixa de ter medo de sonhar. Por quê? Ela sussurrou. Por que eu? Raul ficou em silêncio por um longo momento. Porque quando você abriu aquela sombrinha para mim, ele disse finalmente. Eu estava no pior dia que tive em meses. Tinha acabado de perder um projeto importante. O cliente decidiu contratar alguém mais jovem, mais moderno. Disse que minhas ideias eram ultrapassadas. Eu estava encharcado, humilhado, me sentindo inútil. Ele parou, olhando para as próprias mãos. E então você apareceu, e não olhou para mim com pena, ou com pressa de passar. Você apenas ofereceu ajuda, simples assim. E quando conversamos, quando você falou sobre suas pinturas, sobre sua vida, eu me senti visto, de verdade, pela primeira vez em anos. Mas isso foi você, Célia disse. Você que me viu, você que perguntou, que escutou. Foi os dois, ele sorriu. Somos dois sozinhos que resolveram parar de estar sozinhos. Pelo menos por um tempo. Por um tempo, pelo tempo que você quiser, ele corrigiu. Não tenho pressa. Não estou indo a lugar nenhum. Célia limpou as lágrimas com o guardanapo. Eu tenho tanto medo, ela confessou. Eu sei, eu também.
De doer de novo. Eu sei. De me importar e perder. Eu sei, Célia, eu sei. Ela o olhou através das lágrimas. Mas mesmo com medo, eu quero tentar. O sorriso dele foi como o sol rompendo nuvens. Então vamos tentar. Juntos. Ele estendeu a mão através da mesa. Ela a pegou. Ficaram assim, mãos unidas, cafés esfriando, bolos pela metade, apenas olhando um para o outro como se memorizassem cada detalhe. As semanas que seguiram foram como redescobrindo cores. Eles se viam quase todos os dias. Às vezes era planejado. Jantares, caminhadas no Parque Barigui, ida ao cinema para ver um filme francês legendado que ambos adoraram. Outras vezes era espontâneo, Raul aparecendo com pães quentinhos da padaria, Célia ligando para convidá-lo para ver o pôr do sol da varanda dela. Lentamente, cuidadosamente, eles construíram uma intimidade. Raul conheceu Marina quando ela veio visitar num domingo. A filha de Célia o observou com cautela inicial, fazendo perguntas educadas, mas investigativas. Mas quando Raul mostrou interesse genuíno em seu trabalho como enfermeira, quando perguntou sobre o neto com real curiosidade, Marina começou a relaxar. Ele parece legal, mãe. Ela disse quando Raul saiu para atender uma ligação. Diferente do que eu esperava. O que você esperava? Não sei, Marina admitiu. Alguém aproveitador? Alguém desesperado? Mas ele não parece ser nenhum dos dois. Ele parece gostar de você de verdade. E isso te surpreende? Não, Marina disse rapidamente. Não, mãe. Você é incrível. Só fazia tanto tempo que você não deixava ninguém ver isso. Célia conheceu Laura numa videochamada. A filha de Raul ligando de Buenos Aires com sotaque portenho carregado. Ela era calorosa. Falante fazia 1000 perguntas sobre como os dois se conheceram, se divertindo visivelmente com a história da sombrinha e da chuva. Papá parece feliz, ela disse para Célia quando Raul foi buscar mais café. Eu não via ele assim desde antes da mamãe morrer. Obrigada por isso. Eu não fiz nada, Célia protestou. Fez sim, Laura sorriu. Você apareceu. Havia momentos difíceis também. Uma noite, jantando no apartamento de Raul pela primeira vez, um espaço maior que o dela, com estante cheia de livros de arquitetura e plantas que ele cuidava com dedicação surpreendente, Célia viu uma foto emoldurada na parede. Raul e uma mulher de cabelos escuros e olhos penetrantes sorrindo na frente de alguma montanha. Mariana, Raul disse, percebendo seu olhar. Em Bariloche, 3 meses antes dela morrer. Ela era bonita? Era, ele disse sem hesitação. E intensa, e brilhante, e impossível às vezes. Você ainda a ama? Sempre vou amar, ele disse honestamente. Ela foi minha companheira por 32 anos. Mas amor não é uma quantidade fixa, Célia. Não é como se eu tivesse usado todo o meu amor com ela e não sobrasse nada para mais ninguém. Como funciona, então? O coração expande. Ele se aproximou, pegou as mãos dela. Ele guarda o que foi e ainda faz espaço para o que pode ser. Se eu não souber como preencher esse espaço, nós descobrimos juntos, ele disse. Sem pressa, sem manuais, só descobrindo. Outra noite, tendo passado 3 meses desde aquele dia na chuva, Célia acordou às 3 da manhã no seu apartamento. Coração disparado, suor frio na testa. Tinha sonhado com Roberto. Ele estava parado na porta do quarto, olhando para ela com aquela expressão de última semana de vida, dor e resignação misturadas. Ela ligou para Raul, sem pensar. Ele atendeu no segundo toque, voz rouca de sono. Célia, você está bem? Sua voz falhou. Eu não sei, desculpa, não devia ter ligado. Não, ele disse, jamais acordado. Você devia. Sempre deve. O que aconteceu? Ela contou sobre o sonho, sobre a culpa que a atravessava,
sobre como parte dela sentia que estava traindo Roberto apenas por estar feliz. Você acha que ele ia querer que você ficasse sozinha para sempre? Raul perguntou gentilmente. Não. Ele me fez prometer que não ficaria. Então você está honrando a promessa. Mas parece errado. Parece como se eu estivesse esquecendo ele. Célia, Raul disse, e havia tanta ternura em sua voz. Você não está esquecendo. Você está lembrando como viver. São coisas diferentes. Ela chorou no telefone, e ele ficou lá, do outro lado da linha, apenas respirando com ela, deixando-a saber que não estava sozinha. Em dezembro, quase 4 meses depois do dia da chuva, Raul a convidou para passar o Natal com ele. Laura viria de Buenos Aires, ficaria uma semana. Célia ficou aterrorizada com a ideia. Conhecer a filha dele pessoalmente, estar em sua casa no feriado, era um passo enorme. Mas Marina estava viajando com o marido e o filho para Fernando de Noronha. Marcelo tinha sido promovido e precisava ficar em São Paulo trabalhando. A alternativa era passar o Natal sozinha. Vem, Raul disse, por favor, vai ser bom. E Laura já te adora. Então ela foi. O apartamento de Raul estava decorado. Uma árvore pequena com luzes brancas, guirlanda na porta, cheiro de canela e vinho quente. Laura recebeu com um abraço apertado, como se fossem amigas de longa data. Finalmente, ela disse. Papá não para de falar de você. Laura, Raul protestou, mas estava sorrindo. É verdade. Célia disse isso, Célia fez aquilo, Célia pintou o quadro mais lindo. Ela imitou a voz do pai, rindo. Célia sentiu o rosto esquentar, mas também sentiu algo se soltar no peito. Aceitação. Ela estava sendo aceita. Jantaram peru assado com farofa, salpicão, arroz à grega, torta de nozes. Contou histórias hilariantes sobre crescer com Raul como pai. Como ele desenhava castelos para ela na praia, como construiu uma casa na árvore, absurdamente complexa no quintal da casa antiga. Raul retrucou com histórias sobre as peças de teatro improvisadas de Laura, suas tentativas desastrosas de aprender violão. Era o tipo de jantar que Célia não tinha há anos, cheio de risadas, de histórias, de conexão genuína. À meia-noite, quando Laura foi deitar-se, Célia e Raul ficaram na varanda dele, olhando a cidade iluminada. Obrigada por me incluir, ela disse. Obrigado por vir. Laura é maravilhosa. Ela gostou muito de você, Raul disse. Disse que eu parecia mais leve. Mas eu mesmo. É? É. Ele se virou para ela. Célia, eu preciso te dizer uma coisa. O tom sério fez o coração dela acelerar. O quê? Eu te amo. As palavras pairaram no ar entre eles. Célia prendeu a respiração. Sei que é cedo, ele continuou. Sei que talvez devesse esperar mais, ser mais cauteloso. Mas eu tenho 67 anos e perdi tempo demais sendo cauteloso. Então eu vou dizer, eu te amo. Amo a forma como você olha para o mundo, como encontra beleza em coisas pequenas. Amo sua risada, que você tenta segurar, mas que escapa mesmo assim. Amo como você é gentil, sem ser fraca, como é forte, sem ser dura. Ele pegou as mãos dela. Eu não estou pedindo que você diga de volta. Não agora. Não até estar pronta. Só precisava que você soubesse que você não é invisível. Não para mim. Você é a pessoa mais visível da minha vida. Célia sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas desta vez não eram de tristeza, de medo, de culpa. Eu também te amo, ela disse, e a verdade das palavras a atravessou como um raio. Tenho tanto medo disso, mas eu te amo. Amo como você me escuta, como você respeita meu ritmo, como você não tenta me consertar, mas me ajuda a me encontrar. Raul sorriu, aquele sorriso que acendia seu rosto inteiro. Então, o que fazemos agora? Agora, ela se aproximou,
apoiando a testa na dele. Agora a gente apenas... Continua. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez, ele concordou. E então, ali na varanda, sob o céu de dezembro, com fogos de artifício estourando em algum lugar distante e a cidade inteira celebrando, Raul a beijou. Não foi um beijo apressado ou desesperado. Foi lento, exploratório, cheio de promessa. Foi um beijo de duas pessoas que tinham passado anos sozinhas e que estavam redescobrindo o que era se conectar com outra alma. Quando se separaram, ambos estavam chorando um pouco e rindo um pouco. Fica comigo essa noite, Raul disse. Não precisa ser nada além de estar perto. Só não quero que você vá embora ainda. Ok, ela disse. Eu fico. Dormiram abraçados na cama dele, totalmente vestidos, apenas precisando do calor e da presença um do outro. Célia escutou o coração de Raul batendo contra seu ouvido. Sentiu sua respiração diminuir conforme ele adormecia. E pela primeira vez em 7 anos se sentiu completamente segura. Completamente vista. Completamente viva. Os meses se transformaram em anos como água fluindo suavemente sobre pedras. Não houve drama, não houve grandes reviravoltas. Apenas a construção lenta e deliberada de uma vida juntos. Raul começou a passar mais noites no apartamento de Célia, trazendo suas roupas aos poucos, seus livros, suas plantas. Até que um dia, já fazia 1 ano e meio desde a chuva, ele simplesmente não voltou mais para o próprio apartamento. Acho que eu moro aqui agora, ele disse uma manhã, tomando café na cozinha pequena, como se sempre tivesse feito isso. Acho que sim, Célia respondeu, sorrindo. Isso te incomoda? Não, me faz feliz. E fazia. Acordar e ter alguém ao seu lado. Preparar café para 2. Discutir sobre qual filme assistir à noite. Era tudo tão simples, tão comum e exatamente por isso tão extraordinário. Célia começou a pintar de novo. Não por obrigação, não para preencher o vazio, mas porque tinha algo a dizer. Suas telas ganharam cor, movimento, emoção. Raul a convenceu a participar de uma exposição coletiva de artistas locais numa galeria pequena do centro. Eu não estou pronta, ela protestou. Você está mais do que pronta, ele disse. E se não estiver, vai ficar pronta fazendo. Ela submeteu 3 obras. Todas foram aceitas. E na noite da abertura, com Raul ao seu lado, Marina e o marido tendo vindo especialmente de Florianópolis, Laura mandando mensagens entusiasmadas de Buenos Aires, Célia ficou parada diante de suas próprias pinturas penduradas na parede. Uma mulher se aproximou, a curadora da exposição. Você é a Célia? Perguntou. Sou. Suas obras são poderosas. Há tanta emoção nelas, tanta verdade. Célia olhou para Raul, que sorriu encorajador. Obrigada, ela disse. Eu gostaria de conversar com você sobre uma possível exposição individual. Você teria interesse? O coração de Célia disparou. Sim, teria. Depois, quando todos já tinham ido embora e eles caminhavam de volta para casa sob as luzes da cidade, Raul pegou sua mão. Estou orgulhoso de você. Eu também estou orgulhosa de mim, ela disse, surpresa com a verdade disso, pela primeira vez em muito tempo. É só o começo, ele disse. Você acha? Tenho certeza. E tinha razão. A exposição individual aconteceu 6 meses depois. 22 pinturas, todas criadas no último ano. O título, Depois da Chuva, foi um sucesso modesto. Não houve matérias em jornais importantes. Não houve filas de pessoas. Mas venderam 8 quadros. 8 pessoas olharam para o trabalho dela e viram algo que valia a pena levar para casa. Sabe o que o galerista me disse? Célia contou a Raul naquela noite deitada ao seu lado na cama. Ele disse que minhas pinturas têm alma, que você pode sentir a vida nelas. Porque tem. Raul beijou sua têmpora.
Você está vivendo de novo, Célia. E isso transborda para tudo o que você faz. Graças a você. Não. Ele a corrigiu gentilmente. Graças a nós. Você me salvou tanto quanto eu te salvei. Ela se virou para encará-lo no escuro do quarto. Eu te amo, disse. Todos os dias eu te amo um pouco mais. E todos os dias fico surpresa que ainda haja espaço para mais amor. O coração expande. Ele ecoou suas próprias palavras de meses atrás. Lembra? Lembro. Eles se casaram em uma tarde de outono, 2 anos e meio depois daquele dia na chuva. Foi uma cerimônia pequena. Apenas Marina e a família. Laura, que veio de Buenos Aires, alguns amigos próximos. Aconteceu no jardim de um pequeno sítio que alugaram para a ocasião, sob árvores antigas com folhas douradas e vermelhas. Célia usou um vestido simples de cor creme. Raul, um terno cinza claro. Não havia véu. Não havia grande celebração. Apenas 2 pessoas que tinham encontrado um ao outro quando menos esperavam, prometendo continuar se encontrando todos os dias dali em diante. Eu prometo ver você, Raul disse durante os votos que escreveram juntos. Todos os dias, mesmo quando for difícil, mesmo quando estivermos cansados ou frustrados ou assustados. Eu prometo olhar para você e realmente ver. Célia sorriu através das lágrimas. E eu prometo deixar você me ver, ela disse. Mesmo quando for assustador. Mesmo quando eu quiser me esconder. Eu prometo estar presente, estar viva, estar aqui. Até que a vida nos separe, eles disseram juntos. Porque a morte não era mais algo que os assustava. Tinham perdido antes, sobrevivido à perda, e sabia que poderiam perdê-la novamente. Mas também sabiam que o tempo que tinham, fosse 5 anos, 10, 20, valia cada momento de vulnerabilidade. Marina chorou durante a cerimônia. Depois veio abraçar a mãe. Você está tão linda, mãe, ela disse. Tão radiante. Eu estou feliz, Célia disse. E era tão simples quanto isso. Eu sei. E eu fico tão feliz por você. Mesmo que seja tarde? Não é tarde, Marina disse firmemente. É no tempo certo. 5 anos se passaram como uma canção suave, como luz mudando em uma tarde longa, como a forma gentil que as estações se transformam uma na outra sem pressa. Célia tinha 68 anos agora, Raul, 72. O apartamento pequeno tinha dado lugar a uma casa também pequena nos arredores de Curitiba, com um jardim onde Raul cultivava tomates e manjericão e um ateliê de verdade onde Célia pintava todos os dias. Sua segunda exposição individual fora ainda mais bem-sucedida que a primeira. Ela vendera 15 das 20 obras. Uma galeria em São Paulo tinha expressado interesse em representá-la. Mas o sucesso artístico, embora gratificante, não era o que a fazia acordar sorrindo. Era acordar e ver Raul ao seu lado, cabelo completamente branco agora, espalhado no travesseiro. Era o ritual matinal de café que preparavam juntos. Ele fazendo as torradas enquanto ela fritava ovos. Era a caminhada depois do almoço, mãos dadas, sem destino específico. Era sentar na varanda ao entardecer, ela pintando enquanto ele lia, em silêncio confortável que só vem de anos de intimidade profunda. Sabe o que eu estava pensando? Raul disse uma tarde, marcando a página do livro. Célia não tirou os olhos da tela, adicionando um toque final de vermelho carmim. Que se alguém me dissesse há 5 anos que eu estaria assim agora, tão feliz, tão completo. Eu não teria acreditado. Célia parou de pintar, olhou para ele. Eu também não. Quando você estava debaixo daquela chuva, ele continuou. Quando ofereceu a sombrinha, você mudou tudo, Célia. Minha vida inteira mudou naquele momento. Nossa vida mudou, ela corrigiu. Foi os 2, lembra? Foi, ele sorriu. 2 sozinhos que resolveram estar juntos. E olha onde chegamos. Olha onde chegamos. Ela pousou o pincel, foi sentar-se ao lado dele no banco largo da varanda.
Ele a puxou para perto. Ela apoiou a cabeça em seu ombro. O sol estava se pondo, pintando o céu em tons de laranja e rosa e violeta. Eu te amo, ela disse. Eu também te amo, ele respondeu. Mais do que sabia que era possível amar de novo. Você acha que vamos ter mais quanto tempo? Era uma pergunta que faziam ocasionalmente. Não por morbidez, mas por consciência. Ambos sabiam que o tempo era limitado, que seus corpos envelheciam, que doenças e acidentes e a simples passagem dos anos estavam lá, esperando. Não sei, Raul disse honestamente. 5 anos, 10, 20 se tivermos sorte? Parece pouco. Qualquer quantidade pareceria pouco. Ele beijou seu cabelo. Mas mesmo que seja só mais um dia, Célia, valeu a pena. Cada segundo valeu. Valeu. Ela concordou. E ali, sentados juntos na varanda de sua pequena casa, cercados por plantas que cresciam e quadros que secavam e a vida simples e extraordinária que tinham construído, Célia pensou em como ela tinha estado tão certa de que sua história tinha acabado. Que aos 63 anos, viúva, invisível, sua vida era apenas uma questão de esperar o fim chegar. Mas então veio a chuva. E veio Raul. E veio a lembrança de que histórias não acabam só porque ficamos mais velhos. Elas apenas mudam, evoluem, encontram novos começos em lugares inesperados. E se você está aí, ouvindo esta história, e sentindo que seu coração bateu mais forte, que algo dentro de você reconheceu a dor de Célia, ou a solidão que ela carregava, ou a coragem que precisou para abrir sua sombrinha para um estranho na chuva, então deixa eu te dizer uma coisa. Essa história não é só dela. Ela pode ser sua também. Porque não importa quantos anos você tem, quantas perdas já enfrentou, quantas vezes já se sentiu invisível, sempre existe a possibilidade de uma chuva, de uma sombrinha compartilhada, de olhos que realmente veem você. Sempre existe a possibilidade de recomeçar. E talvez hoje, talvez agora, enquanto você escuta estas palavras, seja o seu momento de perceber. Você não acabou. Sua história não terminou. Ela está apenas esperando o próximo capítulo. O capítulo onde você escolhe ser visto. Onde você escolhe ver. Onde você escolhe, apesar do medo, apesar da idade, apesar de tudo. Escolhe viver de novo. Então, se essa história tocou você, se ela mexeu com algo que estava adormecido há tempo demais, deixa um like. Comenta me dizendo o que você sentiu, o que ela despertou em você. E se inscreve no canal, porque vou continuar trazendo histórias assim. Histórias de gente real, de dores reais, mas também de esperança real. Histórias que te lembram que nunca é tarde demais. Nunca. Obrigada por estar aqui, por ouvir, por acreditar que ainda há tempo para o amor, para a arte, para a beleza, para a conexão. E lembra, em algum lugar, neste exato momento, está chovendo. E alguém está oferecendo uma sombrinha. E talvez, só talvez, essa pessoa seja você. Ou talvez você seja quem precisa aceitar a sombrinha. De qualquer forma, aceita. Oferece. Vive. Você merece. Até a próxima história.